Queridos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos, outros que eventualmente aqui se encontram e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras religiosas, caríssimos, bravíssimos até, trabalhadores, Cristina Menezes, que a doce e permanente paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, a fim de que a gente possa aprimorar os nossos atos, e que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que o Cristo nos legou, ilumine o nosso discernimento, a fim de que a gente possa escolher sempre pelo caminho do bem, do bom, do belo, do nobre, do justo, que não é fácil escolher pelo caminho do bem, embora saibamos de algum modo os ensinamentos do Cristo, por vezes, mesmo querendo, nós temos bastante dificuldade em fazer essas escolhas acertadas. Contudo, iluminados pela paz do Cristo, a nossa chance de acerto aumenta significativamente. Houve um tempo, não muito distante de nós, que aqueles indivíduos que eram intermediários do mundo invisível, os que hoje nós chamamos de médiuns, eram tratados como feiticeiros, vitons, curadores, eram por isso perseguidos, maltratados, sobretudo mal compreendidos, somente porque, conseguindo libertar-se das percepções físicas e percebendo mais do que os olhos são capazes de ver, mais do que os ouvidos são capazes de ouvir, estes que sempre tiveram as percepções ampliadas, eram por vezes tratados como mentirosos, como inventores. Eles somente sempre foram intermediários daqueles que não têm mais temporariamente seus corpos físicos, mas que continuam agindo naturalmente, porque a vida não se limita, já sabemos, às nossas percepções temporárias dos sentidos físicos. Depois do modo científico e claro com que Allan Kardec os tratou, os médiuns, como o codificador passou a denominá-los, do latim medium, meio, entre os dois planos da vida, ganharam de maior respeito. Contudo, é sempre necessário e importante que revisitemos esses conceitos, tanto do indivíduo portador da faculdade, os médiuns, como da sua própria faculdade, a mediunidade. Tratar da mediunidade e dos médiuns do século XXI, ao contrário do que o tema pode parecer falar de novidade, é tratar dos seus fundamentos básicos. A mediunidade no século XXI é uma reafirmação do que toda a doutrina espírita já vem de modo muito claro, muito direto e muito objetivo, nos explicando, nos aclarando e nos fazendo perceber a interferência dos invisíveis em nosso plano e como nós poderemos, em alguns momentos, nos acautelar dessa interferência por tratar-se de obrigações que nós mesmos devemos resolver, e em outros momentos, como a gente pode se aproveitar desta interferência, como a gente pode se aproveitar dessa ajuda
desse auxílio para a resolução de problemas outros que transcendem, fogem, ultrapassam as nossas próprias possibilidades. Então, fixemos alguns conceitos muito básicos da doutrina espírita e que, por vezes, nos afastamos e nos perdemos dele. A mediunidade é a faculdade que pode aparecer em qualquer indivíduo, em qualquer idade da vida. Então, os sinais da faculdade mediúnica podem surgir, podem eclodir, como prefira chamar, seja na infância, seja na juventude, na madureza ou na senectude. Aquele outro mais experiente da vida, que já trilhou os seus mais de 60 anos nesta experiência carnal, por vezes, ao aproximar-se de uma instituição espírita, diz não ser portador da faculdade e que, como nunca teve nenhum sinal de sua presença, não terá mais. Isso não é uma certeza. Os sinais da faculdade mediúnica, repito, eles podem e aparecem por vezes somente na senectude, como aparecem muitas crianças que nem mesmo, e natural que não fosse diferente, que nem mesmo conhecem como lidar com todas aquelas sensações extrafísicas, porque essa não é uma demanda nossa. Faculdade mediúnica não é uma escolha do espírito encarnado, não é um botão que a gente aciona e diz agora eu quero, agora eu vou deixar de querer, vou programar a minha para daqui a 10 anos. Muitos iludidos acreditando que a faculdade é algo controlável, imagina programar um tempo determinado para a sua utilização. Dizem então estes, agora não, porque sou jovem, não sou capaz e não tenho condições de exercê-la. Agora não posso, porque preciso organizar minha família, criar os filhos, passar a idade da infância deles. Vou pensar na minha faculdade para daqui 10 ou 20 anos. Mas a faculdade mediúnica não está sob o nosso controle e regulação, porque é uma faculdade natural do espírito imortal e que se utiliza dos implementos físicos para manifestar-se. A semelhança da inteligência, que é uma disposição do espírito imortal e que necessita do cérebro para manifestar-se. Não confundamos inteligência com cultura, com apreensão de conhecimento. A inteligência é essa capacidade de entender, de compreender, de tomar decisões, de fazer escolhas. Somente que sem o cérebro em perfeito funcionamento, nós não somos capazes de manifestar a nossa inteligência nas escolhas. Muitos espíritos reencarnam sob provas e expiações cruéis, cujos cérebros estão danificados pelas suas próprias escolhas do passado. E, portanto, eles têm dificuldade de exercer a sua própria inteligência. Não que ela não exista e ali não esteja presente, porque é faculdade do espírito, que não tendo o instrumento para manifestar-se, não consegue aparentar, mostrar os seus efeitos. De igual modo, a semelhança é a mediunidade, que necessita, para demonstrar-se, para que a gente possa torná-la em efeitos patentes, necessita do instrumento biológico. Por isso, certas recomendações aos médiuns, aqueles portadores da faculdade, não são orientações de cunho místico, religioso, são orientações da prática do exercício da tarefa. Quando o médium não cuida do seu instrumento biológico, do seu próprio corpo físico, ele danifica
o instrumento de manifestação da faculdade. Percebe? Assim como um jogador de futebol que opte por estragar o seu condicionamento físico, quando do exercício de sua profissão, terá dificuldade em executar certas tarefas. Por quê? Porque o jogador de futebol necessariamente vai precisar de um condicionamento físico razoável para que possa correr, para que possa se movimentar. E certas escolhas que ele pretende fazer por efeito de uma partida não poderá ser feita se o seu organismo não responder. De igual modo, é o médio, é o medianeiro, que necessita, portanto, de cuidar do seu corpo físico. Por quê? Porque a sua faculdade só irá expressar-se através do instrumento biológico do seu corpo físico, independente de qual tipo você expressa, porque isso também está em nossa programação reencarnatória. Ela pode ser de transformar as mensagens que nos chegam do invisível em fala, em letra, em visão. A mensagem que verte do invisível é a mesma, somente o que se modifica aí é a faculdade que é muito particular de cada médium e que ao reencarnar tem esse dispositivo orgânico selecionado, preparado, talvez seja a palavra melhor para ser utilizada. Há quem venha preparado para converter as mensagens do invisível em fala, em voz. Há quem venha preparado para transformar essas mensagens em atividade motora da escrita. Então, um fala, outro escreve, outro vê, outro quase que inconscientemente recebe como que uma vaga ideia, como que uma vaga intuição e de qualquer modo transforma essas mensagens em atividade dentro da casa espírita, dentro do seu templo familiar, no seu ambiente profissional da repartição, onde angaria os recursos para a sua própria sobrevivência. Porque a mediunidade, como faculdade do espírito imortal, não é de propriedade dos espíritas, que não a inventaram. Allan Kardec não inventou a faculdade, somente a estudou, percebeu os seus detalhes e escreveu a respeito. No que foi e até hoje o é complementado, aprimorado por outros tantos autores. Por isso ele, o próprio Kardec, dirá que em quase todos, somente em raríssimas criaturas encarnadas, os rudimentos da faculdade não existem. O que isso significa dizer? Que todos, ou absolutamente, ou praticamente, melhor dizendo, todos nós, temos a possibilidade de receber estas mensagens do invisível, transformando-as em atividade aqui no estado de vigília, na vida do encarnado, a variar do modo e do tipo. É claro que na prática da doutrina espírita e dos centros espíritas, vamos chamar de modo particular somente de médiums aqueles que sentam-se eventualmente uma vez por semana nas tais mesas mediúnicas, o que dizemos ser os médiuns ostensivos. Mas não se enganem que em todas as tarefas dentro da casa espírita, e em todas que nós outros executamos, nós somos também médios, intermediários, medianeiros do mundo invisível. Médio, então, somos todos nós. Aquele que recepciona com carinho, com apreço, com respeito, com compreensão na entrada do centro espírita, também é um médio do bom humor,
da recepção caridosa, da recepção amorosa. Por isso deve estar muito atento, muito cuidadoso quando da execução de sua tarefa. Não é diferente a concentração daquele que sentar-se à mesa daquele que vai recepcionar no pé da rampa. Também precisa de uma concentração para receber do invisível as mensagens caridosas que de lá partem. O dirigente da reunião mediúnica, aquele que aqui se encontra, tentando transformar mensagens que vêm do alto em palavras, em gestos de aconchego, de acolhimento, de orientação. Somos todos médiuns. Não existe trabalho dentro do centro espírita que seja executado somente pelo encarnado. O que naturalmente existirá, isso é compreensível, que certas tarefas cabem aos encarnados e outras aos desencarnados, por uma divisão natural de tarefas. Não iremos nós outros esperar que os desencarnados cuidem da limpeza física do centro espírita. Já pensou? Você vai visitar uma instituição espírita e encontra a casa mal asseada, mal desorganizada do ponto de vista físico, e aí alguém lhe diz, porque os espíritos ainda não quiseram fazer a faxina. Eles costumam fazer um mutirão no fim de semana. Não vai ser possível, né? Por quê? Porque a tarefa de limpar a instituição espírita cabe aos encarnados. Então, percebamos muito facilmente que há tarefas que são nossas e por vezes, sem querer, a gente acaba por colocar na mão dos invisíveis atribuições que são nossas. Então a gente diz assim, Espírito amigo, ajude aquela pessoa que eu conheço que está sem o alimento. Como queiramos que os nossos protetores espirituais materializem feijão e arroz para levar os que sentem fome, observe, poderemos pedir a eles força, coragem de separar algo que talvez nem esteja sobrando em nossas dispensas. Por isso, coragem para desapegar do que talvez eu nem venha a consumir, do que seja surpreendido por uma incapacidade de alimentar-me e até mesmo por um desencarne. Então, que peçamos a eles coragem para nos libertar daquilo que guardamos e entreguemos a outrem. Vejamos que é fácil perceber o que é da minha atribuição e o que é da atribuição dos Espíritos. Dividamos bem essas tarefas, peçamos auxílio, porque a doutrina espírita fora construída desta forma. Allan Kardec a escreveu, sendo sempre secundado pelos imortais, que a trouxeram a doutrina como uma revelação, como algo que a humanidade ainda não compreendia, não entendia, embora já experimentasse. Mas foi do codificador o trabalho de organizar as obras, organizar as sequências, fazer as perguntas, separar os itens, colocar este assunto no livro dos médiuns, aquele outro em o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele lá em o céu e o inferno. Então toda a doutrina fora construída em parceria entre o mundo visível e o invisível. Não deve, portanto, ser diferente hoje aqui dentro de nossas instituições. Os benfeitores respeitarão o limite, porque sabem também eles o que é de nossa alçada, o que é da alçada deles. Aliás, esse serve como um medidor do bem, porque qualquer encarnado ou desencarnado que insista de modo violento com uma ideia, já está dando sinais de que precisa repensar os seus conceitos sobre o bem. Porque o bem não ofende, o bem não oprime, o bem não obriga à ação. Vejamos, tomemos Deus como exemplo do bem máximo. A que Deus nos obriga?
pouco ou quase nada, não é? Vejamos como Deus respeita a nossa condição e as nossas escolhas, porque entende que a felicidade é o fanal de todo espírito, é o ponto de chegada de todos nós. Então vai devagarinho, respeitando a infantilidade, a juventude, a madureza de cada qual. De igual modo também vem do mundo invisível. Qualquer movimento de insistência, seja dos encarnados, seja dos desencarnados, indica, embora não seja uma determinante, é óbvio que não temos condições de julgamento, indica um movimento que talvez não seja do bem público, porque insiste com a sua ideia. Vez que outra a gente cai na ilusão de que nós somos perfeitos nas nossas escolhas. Então a gente quer impor a todos os outros companheiros, e isso não é interessante do ponto de vista da construção coletiva. A gente fica aí tentando impor a todos a nossa ideia, como se a nossa fosse melhor do que a dos outros. Movimento espírita, trabalho dentro da casa espírita é uma construção coletiva, em conjunto dos encarnados e dos desencarnados. Porque não nos enganemos, perder o corpo não santifica quem não construiu um altar para si mesmo. Por vezes acreditamos que os desencarnados já encontraram a santidade. O que eles próprios nos dirão não ser realidade. Aqueles que não têm mais corpos físicos, eles também aprendem espiritismo. Eles também estão a estudar a doutrina dos imortais. Porque não é porque o nosso instrumento biológico, o nosso corpo físico, foi inumado em um campo santo ou cremado num forno especializado, que a nossa alma ascendeu aos páramos da evolução espiritual. Não é somente porque me desliguei do instrumento biológico que atingi as cumeadas da compreensão sobre a vida. O conhecimento e a compreensão, eles seguem para além da morte. Os amigos espirituais que aqui frequentam a Federação Espírita Pernambucana, porque desprendidos da matéria física, conseguem visualizar a vida de um modo mais amplo, como se nós estivéssemos a enxergá-la de um andar de um edifício alto, privilegiado, de cima. Mas isso não nos dá e não dá a eles saberes absolutos. Embora, portanto, suas opiniões devem ser respeitadas, compreendidas, porque existe uma direção espiritual. Toda casa espírita tem uma direção espiritual e uma direção física encarnada. Estas direções devem dialogar, falar. Os encarnados, naturalmente, respeitando e, na maioria das vezes, executando as orientações do invisível, mas muito atentos nós outros também para a manutenção da fidelidade aos postulados cristãos, kardecianos. Por quê? Porque as minhas companhias não são muito diferentes das minhas escolhas. Eu, enquanto encarnado, dificilmente serei secundado pelo espírito muito acima das minhas possibilidades, porque faltará até meio de conexão. É fácil a gente perceber qual a distância da equipe espiritual para a encarnada. É só a gente entender o quão de bem a gente faz no plano físico. A equipe espiritual está acima do nosso nível, mas essa distância não pode ser muito gigante, porque se for a gente não compreende, se for a gente não alcança. Vamos fazer um teste de nível evolutivo. Quem de nós e por quanto tempo aguentaríamos viver no céu?
modo figurado de chamar aquele local de repouso e de verdades espirituais. Quem de nós conseguiria conviver, por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes por mais de 5 minutos? Eu só vou dar uma ideia para vocês entenderem o que seria conviver com o Dr. Bezerra de Menezes por 5 minutos. Primeiro, a gente não poderia nem sequer pensar em mentir. E de vez em quando a gente adora uma história mal contada. Então, conviver com o Dr. Bezerra de Menezes seria conviver com a verdade, mesmo que a verdade me prejudique. Será que a gente suporta mais de 5 minutos de convivência com um espírito desse tamanho? Porque a gente gosta da verdade, eu sei, todos nós amamos, somos amantes da verdade, apaixonados por ela, casados incondicionalmente. Opa, só tem um detalhe: quando a verdade não me prejudica, quando sentimos, a gente precisa nem sentir, quando a gente desconfia que aquela realidade vai nos prejudicar de algum modo, a gente já começa a fazer os arranjos na verdade, para que ela seja verdade, mas não seja essa verdade toda, seja uma verdade à minha moda, para que ela não me prejudique, para que eu não seja um sacrificado. Vejamos um exemplo. Eu combinei com ele para tomar água. Vejamos o momento em que Jesus nos ensina até onde vai o limite de se acreditar na verdade. Quando foram prender o Cristo no Monte das Oliveiras, os soldados romanos aproximaram-se dele, vocês lembram? Eles estavam um tanto afastados dos discípulos, que ele tinha recomendado que ficassem orando e vigiando. E ele afastou-se um tanto para orar. Quando os soldados romanos subiram o monte para prendê-lo, o primeiro com que eles se depararam foi com o próprio Jesus. E então os discípulos evangelistas escreveram que os soldados romanos, ao aproximarem-se, perguntaram: cadê Jesus? Nós viemos em busca dele. Sou eu. Os soldados ficaram tão assustados que perguntaram de novo. Eu acho que ele não entendeu, deve estar dementado. Não, a gente veio procurar Jesus. Sim, sou eu, qual é o problema? Por quê? Porque era natural que alguém que estivesse prestes a se prender tivesse dito que Jesus acabou de descer essa ladeira, que corra que você pega ele. Se escondeu, mas vá logo, não faz mais de 10 minutos que ele saiu daqui. Veja como é viver na sua integralidade a verdade. Sabia que seria preso e que aquela prisão provavelmente seria a última, porque a morte lhe aguardaria, a morte física, e ele não tergiversou, não titubeou, e nas duas vezes sou eu. Se o problema for esse, eu sou Jesus, me prenda se for o caso. Isso é viver na verdade. É óbvio que a gente ainda não tem condições, maturidade espiritual para vivê-la na integridade, percebeu? Por isso a nossa equipe espiritual, a da Federação Espírita Pernambucana é assim, a do Cristina Menezes é assim, e a de toda a casa espírita é assim. Ela é adequada e de acordo com nós, os trabalhadores, porque a gente aprende junto, porque o conhecimento espírita, o conhecimento cristão está à disposição dos encarnados e dos desencarnados. É natural, muito natural, que o processo de reencarne, desencarne, por onde várias outras escolas espiritualistas nós já frequentamos nas outras tantas experiências, nos trouxe no inconsciente a ideia de aqueles que não têm corpos, aqueles são deuses, são divindades, porque foi assim que a gente os tratou até então. Hoje a doutrina espírita, de modo claro, fazendo com que cada um de nós perceba que a faculdade mediúnica é algo muito natural e comum a todo mundo,
que a gente não precisa andar com o cabelo assanhado, que não precisa usar indumentária especializada para ser intermediário no bem. Os médios são pessoas naturais, que têm suas famílias, se casados forem, que têm seus filhos, mesmo que não casados, eles podem assumir o compromisso de paternidade, ter a sua família, ter a sua estrutura profissional, exercer essa ou aquela atividade no angariamento dos recursos financeiros. E no tempo livre, à noite, nos fins de semana, emprestar o seu instrumento biológico para seres instrumento do bem. É normal que talvez tu queiras ser um instrumento de destaque no centro espírita, ser o palestrante, ser o médium, ser isso, ser aquilo, mas lembremos, esta faculdade e o despertamento dela é característica individual de cada qual. Não tentemos levantar o peso que os nossos músculos não são capazes de erguer. Te põe à disposição do bem, facilita o trabalho destes mentores espirituais, que ainda não sendo anjos, já têm mais experiências do que nós da vida e podem nos instruir, nos aconselhar e nos guiar no transcurso do melhor a fazer, do dia da reunião, do que deve ser dito, do que deve ser ouvido, de qual direcionamento daremos a esta ou aquela tarefa, porque em todo lugar da casa espírita, já dissemos hoje, lá estão os médios. Em todo o ambiente do centro espírita, lá estão os amigos espirituais e o tratamento que está sendo operado. Para tratar, não precisa nem sequer mesmo adentrares a uma sala mediúnica, porque aqui, neste salão, imaginem o quanto de benefício está sendo despejado em nossas cabeças e em nossos corpos, para que estes sejam benefícios transformados em benefício para o outro. Aliás, a vida te oferta diversas possibilidades para que nós outros, cada um de nós, possamos distribuí-las, dividi-las, partilhar e compartilhar o que o alto nos favoreceu. Portanto, pensemos neste momento, o da palestra pública, porque naturalmente, e como sei que estou diante da maioria de trabalhadores, muitos que adentram as nossas casas espíritas e que são por nós recebidos, têm a necessidade e querem tomar o seu passe, passar na sua mesa mediúnica, mas é bom que eles também saibam que aqui, durante a preleção, é um excelente momento para que a gente angarie e receba o auxílio do alto, porque por momentos, por 40, 50 minutos, e é raro, os nossos corações e as nossas mentes se abrem para o bem. As nossas escolhas tendem a aprimorar-se, e porque os nossos corações ficam mais receptivos, é aquele momentinho que o teu anjo da guarda precisa, é aquele minutinho de asserenamento para dizer-te aos ouvidos: fazes assim, fazes acolá, escolhe isto, escolhe aquilo. Quem de nós, em participando de um momento de reflexão como esse, que não modificou as suas escolhas, que não repensou as escolhas que havia feito? Mérito para quem fala? Não, mérito para a equipe espiritual, que aproveitando o momento de abertura sentimental que cabe a cada um de nós permitissem, age, trabalha, aplicando, doando energia, aconselhando, acolhendo, despertando, orientando, utilizando aquele que fala somente também como médium, como instrumento, que está consciente, sem os sinais característicos da faculdade mais ostensiva, mas também sendo instrumento do bem, como o passista, que é o médio das energias purificadoras, que deposita na água que vai ser fluidificada, ou nos próprios organismos físicos
e perispirituais daquele que se submete à Câmara de Passe. Vamos então tratar de um exemplo muito clássico de uma reunião pública que está para que a gente possa compreender bem as várias nuances que acontecem dentro deste salão, como exemplo, que está na obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é Psicografia de Divaldo Pereira Franco, famosíssimo médium baiano. Na página 222 da minha edição, o que é o capítulo 22 da obra, a gente vai ter aqui um exemplo bem característico, que eu peço permissão a vocês para ler o trecho, da reunião pública e o que ocorre no invisível, o que vocês, na maioria, não está vendo, não está ouvindo e não está percebendo. Então narra Manuel Filomeno de Miranda que o labor da noite no salão repleto de assistentes encarnados e desencarnados circunscreveria a uma exposição doutrinária. Ou seja, o que é que estava acontecendo ali? O mesmo que está acontecendo aqui, uma palestra. O orador seria o médium Ricardo. É só um exemplo. O intercâmbio entre os dois planos, segue dizendo Miranda, da vida ali se fazia pulsante com preponderância do espiritual sobre o humano. Então imagina, a gente tem aqui um número de aproximadamente 20 ouvintes encarnados. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o ambiente espiritual predominava em relação ao físico. Quantos desencarnados estão nessa sala? Não tem menos de 40. Percebe? Uns sendo atendidos, mas a maioria atendendo, conforme lhe falei. Por isso, muitas vezes, nós saímos da palestra pública aliviados. Graças a Deus, esse palestrante é um anjo. Não, foi a gente que se permitiu ser atendido. Foi a gente que se permitiu ser acolhido pela equipe espiritual. E se deixou embalar pela voz do que fala. Abriu o coração e a mente e se permitiu ser atendido. Seja trabalhador, seja frequentador da casa. Quem de nós não necessita de um amparo, de um acolhimento? Segue Filomeno de Miranda. À medida que as pessoas se acomodavam, então ele está tratando aqui de um momento um pouco anterior ao início da palestra. À medida que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava dos altos falantes, criando um ambiente de relaxamento e bem-estar. É muito importante esse momento pré, porque a gente vem para a casa espírita para quê? Justamente para buscar recursos novos, para angariar forças novas. Se trago para ela o mesmo peso, as mesmas demandas que tinha fora ela, o que aqui estarei fazendo? Se mantém o mesmo nível de palestra, o mesmo conúbio de pensamento que tenho fora da casa. Natural que tivesse, bom que tivéssemos o nível de relação mental alta em qualquer lugar que estivéssemos. Mas não sendo possível, que pelo menos aqui mantenhamos-nos no nível alto de pensamento no bem. Isso não significa dizer de cara fechada e amarrada, como se fosse bom sem ser. Certa feita eu fiz essa preleção, quando cheguei no mesmo ambiente, estava todo mundo de cara feia na semana seguinte. Eu disse que foi que houve, desencarnou alguém? Não, a gente está seguindo seu conselho, para ficar todo mundo concentrado. Se precisa ficar de cara amarrada e feia para ficar concentrado, o intercâmbio é mental. O intercâmbio é mental. Por vezes, muitos de nós expressam uma aura de seriedade, mas o pensamento está longe, estagiando em zonas vis da vida invisível. Não basta uma carapaça de respeito,
Não basta uma indumentária que te coloque como este ou aquele trabalhador. É preciso respeitar-te em pensamento, em intenções. A gente ainda é muito julgador das aparências. O palestrante tem que estar de manga comprida. Então deve ser bom palestrante. Talvez se ele tivesse com uma camisa baby look não prestasse. São os estereótipos que a gente faz. E eu os sigo para não ofendê-los. Para não nos ofender. Porque a gente também não precisa agredir quem nos enxerga, quem nos ouve. Respeitemos, inclusive, com a indumentária que nos veste. Porque cada ambiente requer um tipo de vestimento adequado. Mas não esperemos que a roupa branca santifique o meu pensamento, que eu não cuidei de ser bom. Não esperemos que a roupa clara me conecte com o Dr. Bezerra de Menezes. Não é o cor da minha roupa que vai me conectar com o bem. Não é o tom, não é o modo respeitoso com que eu sinto, mas o modo iluminado com que eu penso. Portanto, segue o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Criava um ambiente de relaxamento. Agitado uns, ele está falando de nós que estamos assistindo a palestra. Agitados uns, como decorrência dos labores a que se afeiçoam. Chegavam, todos nós chegamos assim, cansados, irritados, diversos, ansiosos, muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto, impregnado de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato compreensível refazimento. Eu acho que é comum a todos nós perceber, quando passamos da porta do Cristina Menezes, a diferença de atmosfera. Quem cuidou dessa atmosfera? Os benfeitores espirituais. Percebe aquela divisão de tarefa? Eles cuidam da atmosfera psíquica. Não é justo, portanto, assim como não é educado, que eu entre na casa de um amigo com os calçados sujos de lama, sendo que aquela casa acabou de ser higienizada. Não me parece agradável que eu desrespeite aquele que cuidou tanto da limpeza do ambiente e que agora eu me coloque na condição de entrar de qualquer modo. Preciso tirar os sapatos sujos, bater a poeira dos pés, em respeito a quem os higienizou aquele ambiente. De igual modo, façamos os esforços, que não são poucos, eu sei, que não são simples, de mudar a nossa faixa de pensamento, mudar a nossa atmosfera espiritual, para que de fato a gente sinta e aproveite os benefícios de estarmos aqui. Veja como é mais fácil tu pensares no bem aqui dentro. Veja como aqui é mais fácil tu se encorajar para tomar as decisões de perdão, de indulgência, de esquecimento das ofensas alheias. Lá fora talvez não tivéssemos a coragem de falar do bem que temos aqui dentro. Utilizemos, portanto, porque como está dizendo Manuel Filomeno de Miranda, toda essa atmosfera é preparada. E não precisa ser muito sensível para percebê-la. Segue o benfeitor. Muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto, impregnados de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato compreensível refazimento. Mesmo aqueles que desconheciam os ensinamentos espíritas e eram visitantes de primeira vez, não se podiam furtar às vibrações agradáveis que os penetravam, modificando-os interiormente. Porque o bem não escolhe a crença. Independente se tu acreditas na vida do invisível, independente se nós outros nos dizemos espíritas, o bem nos será oferecido. O bem estará à nossa disposição. Seja tu um frequentador de décadas ou de dias, as benesses que vertem do alto estão
todas as nossas disposições. Necessitamos somente do nosso esforço em recebê-las, em apreendê-las, em recepcioná-las. Segue Manuel Filomeno de Miranda. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição em respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas. Como aqui, a hora marcada é a hora comprometida, é a hora executada, bem como em consideração os elevados místeres dos guias espirituais. Esse é um detalhe importante. As nossas reuniões devem e são respeitosamente cumpridas nos horários, porque os espíritos também têm horários, eles também têm as suas tarefas, e não é nada elegante convidar alguém para uma reunião e começá-la 1 hora depois, ou adiá-la pelo menor imprevisto que seja. Não é diferente com a equipe espiritual. Eles, de igual modo, aqui vêm para as palestras, a nos secundar, para os passes, para as reuniões administrativas da equipe que cuida das finanças da casa, que cuida da escolha deste ou daquele imóvel. Em todas essas tarefas, embora elas na maioria das vezes sejam da nossa responsabilidade, conforme falei, quem limpará o ventilador? Os encarnados. Mas até mesmo na tarefa em que distribui a limpeza do ventilador e a limpeza das cadeiras, lá estão os imortais, os invisíveis, zelando pelo ambiente e cuidando para que as nossas escolhas em tais reuniões sejam as mais cristãs possíveis. Não se faz um grupo homogêneo de comportamento coletivo sem a distribuição das opiniões. E a gente só vai construir algo coletivo quando em algum momento eu me calo e o outro fala. E quando eu falo, o outro cala-se. Não é possível construir uma opinião comum sem que todos vençam, sem que todos tenham perda. Senão não é opinião coletiva, é a minha opinião. A gente por vezes participa de tais escolhas, mas queremos fazer somente as nossas próprias vontades. Isso naturalmente não é trabalho do bem, e a espiritualidade não nos desampara e nos mantém filiados, tentando minar o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, tentando modificar as nossas disposições, para que aqui, como em qualquer instituição do bem, prevaleça a opinião da maioria. E todos, secundados pelos espíritos do bem, sairá o quê? Sairá uma definição, sairá uma ideia que parte do alto, passa pelos encarnados, mas que foi uma construção de todos. Porque o que o Cristina de Menezes, o que a federação é hoje, é o que nós construímos dele. É o que vocês, trabalhadores de décadas, aqui colocaram, de suor, de sangue, de lágrimas. Quantos já estão na pátria espiritual, mas que deixaram a sua força de trabalho nestas paredes? E talvez muitos deles hoje atuem do lado de lá, do lado espiritual. De igual modo somos nós. Aqui também estamos deixando a nossa pequena parcela de colaboração, preparando aqueles que se adentram no momento, para que também eles possam amanhã continuar essa obra. Porque a obra do bem não é minha, não é tua, ela é nossa, ela é de Jesus. E tem toda uma equipe que trabalha pela construção. Essa é, seguindo a orientação de Manuel Filomeno de Miranda, aconselho então como leitura o capítulo 22 da obra Sexo e Obsessão, onde ele vai detalhadamente nos dando informações de que todos os trabalhos aqui dentro são trabalhos de intercâmbio,
Façamos, portanto, nós outros, médios das mais variadas faculdades, o exercício do bem, o exercício de preparar-se para melhor servir a espiritualidade amiga, para que sejamos conforme o termo utilizado por Allan Kardec, médium, ou seja, intermediário. E quanto mais transparente tu fores, mais prevalecerá a mensagem do invisível, a mensagem do bem, que deve sempre ser por nós compreendida, racionada, racionalizada, entendida e por vezes até ajustada, porque se é espírito do bem, não vai impor, não vai obrigar, não trará nenhum comportamento que seja anômalo aos que nós já temos praticado por anos. A doutrina espírita não nasceu agora. Não precisamos, como dizem muitos, inventar novas fórmulas. Ela já tem todo um corpo de conhecimento estabelecido. E já temos cientificamente comprovação dos seus resultados. Nós, eu, vocês, somos comprovação de que ela funciona. Basta que olhemos a nossa condição emocional, física até, espiritual, que aqui chegamos a 40, a 30, a 20, a 10 ou a uma semana. Como estávamos, como hoje estamos. Ah, mas eu continuo enfrentando problemas. Os problemas são naturais da vida. Aqui nós angariamos coragem e força para enfrentá-los e não para nos livrar deles. Jesus não prometeu facilidades para nenhum de nós. Imagina os problemas que tu tens hoje. Imagina as dores que carrego hoje sem a clara noção da doutrina do Cristo, sem os claros esclarecimentos da doutrina espírita. Somos hoje bem mais fortes. Somos hoje bem mais capazes de enfrentar as dificuldades que são comuns a todos aqueles encarnados. Que Jesus, portanto, os abençoe, os fortaleça e lembremos, faculdade mediúnica do século XXI é essa, comum a todos nós, disponíveis a todos. Façamos o esforço por transformá-la efetivamente em faculdade do bem, em faculdade do amor, da orientação e do aconselhamento. Faz para todos que a equipe espiritual, como já o faz, continue assim, ligada a nós, e que nós façamos o esforço para nos manter ligados a Ele, nos transformando, sendo pessoas melhores, para que sejamos capazes de recepcionar o que verte de Deus, passa por Jesus e pela equipe espiritual. Paz para todos mais uma vez. Muito obrigado. Que Jesus nos fortaleça. Meus irmãos, aqui estamos agradecendo a Deus por ter nos dado esta oportunidade desse estudo da noite de hoje. E ao retornar aos nossos lares, possamos levar essas palavras em prática do dia a dia para nossos irmãos, para nossos familiares que deixamos em nossos lares e em nossos caminhos. Levemos o nosso pensamento ao alto em agradecimento ao nosso Pai maior. Deus Pai, luz e infinita bondade, aqui estamos a te agradecer por tudo que tu fizeste até este momento. Obrigada, meu Deus, obrigada, por Jesus, minha Mãe Santíssima, por essas palavras dos Espíritos que aqui estamos a estudar, e possamos, ao retorno de nossos lares, levar para todos os nossos irmãos e amigos em nossos caminhos a entrar. Que a paz
nossa espiritualidade. Estamos como cerrados. Graças a Deus, agradecendo ao nosso irmão Wilson. Seja bem-vindo. As portas estão abertas.